Gente, a Danilo é um cara maneiro. Ele fez o Diocleciano em Renascer. Ele foi um dos primeiros atores que conversou comigo para o canal. E hoje está aqui com ele novamente. Olha só que honra, não tinha essa informação de que eu era um dos primeiros. Tremenda honra poder conversar com a Irene, é uma pessoa muito atenciosa, carinhosa, respeitosa com o nosso trabalho. É muito legal a gente poder conversar com pessoas assim, com certeza. Eu estou adorando sempre falar com vocês. Eu estava querendo conhecer você pessoalmente. Chegou o dia. Chegou o dia, que bom. Agora vamos falar. Primeiro, parabéns pela novela Renascer, sempre. E vamos falar de Volta por Cima. Vamos Fala embora. para mim desse cara, porque é muito bom, né? Então, Sidney Nunes, meu personagem, é um cara multifacetado da periferia, né? Ele tem suas origens amazônicas, suas origens manauaras, amazonenses, mas mora no Rio de Janeiro há muito tempo e aqui ele trabalha como motorista de ônibus, né? A trama da nossa novela gira muito em torno da Aviação Formosa, que é a empresa que a gente vai retratar na nossa novela. Além de motorista de ônibus, ele ainda toca numa roda de samba e tem um grupo de bate-bolas. Então é um cara muito virado, cara desenrolado da periferia, que tá aí tentando vencer na vida e dar a volta por cima dele. Muito legal. Agora, essa experiência, né, de ser motorista de ônibus, esse universo, Uhum. como é que você está se sentindo trabalhando nesse universo? Então, é uma honra, né? Na novela em si, a gente não dirige o ônibus de verdade para fazer a cena. No entanto, a gente teve contato com motoristas de ônibus, a gente foi visitar as empresas de ônibus para entender como funcionava a mecânica de tudo, a dinâmica de tudo, o cotidiano desses trabalhadores. E é sempre uma honra a gente poder retratar parte do nosso Brasil, né? Os motoristas de coletivo estão aí espalhados em todas as cidades do nosso país e eu me lembro das minhas histórias de infância, minha história de vida toda. Eu sempre peguei muito ônibus aí na cidade de Manaus, então história de ônibus é o que não falta. A gente traz um pouco dessa vivência para cá, para o Sidney, que é esse motora. Aproveita, conta uma para mim. Aí eu lembro de eu fazer muito, misturando inclusive as duas coisas, eu lembro de fazer muito barulho, muita roda de samba, muito pagode de fundo de ônibus, com os meus amigos lá em Manaus, assim, voltando da escola, eu estudei no centro de Manaus e morava na periferia, num bairro chamado Compensa, na zona oeste de Manaus. E eu lembro de voltar do centro da cidade batucando com os meus amigos, cantando aquela bagunça adolescente maravilhosa, né? E, além de tudo, eu moro muito próximo a um ponto de ônibus lá em Manaus. Então os motoristas sempre estiveram muito próximos, assim. Inclusive, um beijo a todos os motoristas da linha 113 e 110, nesse ponto querido ali no bairro da Compensa, em Manaus. Espero estar aqui dando conta um pouco desse universo que a gente viveu juntos. E você está homenageando algum motorista que você conhece? Eu acho que todos esses que eu vivi e convivi aí na minha vida é um pouco uma homenagem a todos eles, com certeza. Agora, que história é essa? Como é que você veio para essa novela? Porque você falou de universo, né? Você é manauara e tal, que queria um trabalho assim, né? E Sim. veio, e calhou, foi assim na hora certa, né? Então, o personagem a priori não era Manauara. Eu fiz uma proposta para a direção, para a autora, para Cláudia Souto, fui propondo em cenas, fazendo, né, parte das cenas que eu queria compor. Pensei sempre nas gírias, pensei no dialeto, um pouco na alimentação, nos trejeitos manauaras, mas é um personagem muito incorporado ao Rio de Janeiro. Então tem uma coisa meio balanceada entre ser manauara, mas estar aqui no Rio há muito tempo. Tem alguma uma fala sua, assim, alguma que vocês vão usar, alguma gíria que você possa falar? Com certeza. Em Manaus a gente fala muito égua, né? A gente usa égua, é quase que uma interjeição. Égua, essa mulher que está me entrevistando. E teleso também. Teleso, que é como se fosse tueleso, mas mais juntinho, assim. Telesa, a gente usa bastante e eu tô botando na novela aí para gerar identificação com as pessoas lá de Manaus, do Amazonas, que é importante, né? É, Essa representatividade. é muito bacana. Eu morei lá, né? Eu gosto de Manaus, né? E É aí isso. e é bom você representar essa galera agora, Com né? certeza, essa é a ideia. As pessoas precisam se sentir representadas, né? As pessoas do norte, de Manaus, do Amazonas. Eu tô aqui para isso também. Eu, assim como tantos outros artistas da nossa cidade, do nosso estado, sempre levando o nome do nosso território pelo Brasil afora. Você já se mudou para o Rio de Janeiro? Eu já morei aqui no Rio de Janeiro de 2015 a 2020, mas atualmente moro em Manaus. Ou seja, atualmente eu tô aqui no Rio de novo fazendo a novela, mas a minha morada é lá em Manaus, a minha casa. Como é que está sua filha? Tá tudo bem com ela, graças a Deus. Ela tá aqui comigo, passando mais férias e tá tudo certo. Obrigado por perguntar.
Mas nós falamos sobre ela, inclusive, né? Agora, volta por cima. Qual foi que você teve? Volta por cima na vida, eu acho que Renascer foi uma novela que me fez dar um pouco uma volta por cima, assim, que me reposicionou na carreira. Então, muito agradecido aí a toda a equipe, a direção de Renascer, que eu acho que de algum jeito deu uma virada de chave na minha vida artística. A última é o seguinte: eu estou sabendo que o Sidney vai estar assim de mulher, né? Ele é mulherengo. Rapaz, o Sidney vai se enrolar com esse negócio de estar afim de todas as mulheres do bairro aqui, mas vamos ver como é que vai ser aí. Quem assistir vai se divertir muito e também vai poder refletir muito sobre questões atuais da nossa sociedade. Parceria com o Fabrício Boliveira. Perfeito. Fabrício é meu irmão, a gente está quase todo dia juntos. Vou lá para casa dele direto para a gente bater texto, para trocar ideia. Parceiraço. Muita sorte eu tenho tido na vida de encontrar parceiros tão incríveis e generosos, com certeza. Verdade. Então vamos convidar, né, as pessoas para ver a novela, né? Volta por Vambora, cima. vambora. Olha só, minha gente. Volta por cima, nova novela das 7 da TV Globo. Membro, você não pode perder, se liga. Volta por cima é aqui na TV Globo. Bem, isso aí. Valeu, amor. Valeu, Obrigado. meu. Obrigado. Prazer conhecê-la pessoalmente. Igual. Valeu, meu Vamos lá. irmão. Vamos Você que falar está das... comandando as picapes aí? Ah, aqui é tramela. Vamos embora. Senão elas falam toda a vida e eu não falo nada. Vamos embora aí, Danilo. E aí, tudo bem contigo? Tudo certo. Fala pra gente como é que está sendo para você a repercussão do público, porque nós falamos na coletiva, né? E a novela está bombando muito. Sim. Fala para mim. Então, o público tem sido muito carinhoso, muito afetuoso e bastante incisivo com o cuidado que o Sidney tem que ter com a Cida. Eu acho isso muito legal, que o Brasil inteiro está protegendo a Cida, porque também conhecem a fama do Sidney, né? O Sidney começa a novela sendo um homem, digamos assim, atirado, despojado nesse sentido, dá em cima de todas as mulheres possíveis nos primeiros capítulos da novela. Depois ele desenvolve esse romance com a Cida, e é o que a gente está vivendo atualmente, né? Um romance, uma coisa do encontro ali desses dois, que eu acho muito bonito, e o público fica em cima. Eu recebo mensagem quase todo dia na minha rede social dizendo: cuida da Cida, não deixa o Sidney fazer tal coisa com a Cida. Isso é muito legal de ver assim. Então o público está acompanhando, e principalmente o público do Norte tem se sentido muito representado, né? Porque André Câmara e Cláudia Souto toparam essa proposta minha de fazer com que o Sidney viesse do norte do Brasil, mais especificamente de Manaus, né? Então eu tenho conseguido inserir gírias, colocado uniformes de times de lá, falado um pouco do boi bumbá garantido e do caprichoso, que são os boi bumbás que representam a cultura do nosso estado, assim, de maneira geral e mais global, né? Está sendo muito bonito, e o público do Norte se sentir representado, para mim, é o maior prêmio que eu poderia receber, porque eu queria muito que o Sidney fosse isso, que fosse um olhar nosso dentro desse caos que é o Rio de Janeiro, do caos que essa novela propõe, que é esse caldeirão cultural. E você conseguiu ir até Manaus depois que a novela estreou? Eu vou sempre, eu vou sempre. E lá em Manaus as pessoas estão acompanhando e gostam dessa ideia de o personagem ser manauara, de usar gírias, dialetos de lá. Você fala vai sempre, Pois mas é. qual foi? Eu vou, tipo, pelo menos uma vez por mês no mínimo. Agora eu vou um fim de semana, né? Às vezes 2 fins de semana quando dá, mas é bem corrido. A gente trabalha de segunda a sábado aqui, mas eu tento sempre conseguir uma folga, eu vou, porque para mim é imprescindível estar em contato direto com o Amazonas, com o Manaus. Então, você falou que ele fez meio sem noção no início. Pois é, até a primeira dama, né, Rosana, É, ele né, entrou numa, né? então, sim. E como é que foi você, está sendo você contracenar com a Juliana Alves? Estava tudo muito no começo e ela agora vai passar por uma dificuldade, né? Sim, então, a Ju é parceiraça, né, cara? A gente todo dia, é até engraçado isso, todo dia a gente se elogia, se admira, se ama, assim, no set de filmagem. A gente, que legal, que lindo estar trabalhando com você, obrigado por isso. Ontem a gente fez uma cena mais densa dos personagens um pouco no embate e a gente estava falando sobre isso. Que legal que somos nós, né? E eu acho que principalmente uma das coisas que eu mais acho legal é celebrar esse encontro racial entre uma pessoa indígena e uma pessoa negra no Brasil, né? Esse encontro afetivo, amoroso. Eu acho isso muito forte, muito potente e do jeito que está sendo trabalhado pela Cláudia, eu acho de um primor, assim, do cuidado, né? Porque o Sidney é um personagem para falar sobre masculinidade. Ele começa como uma espécie de homem padronizado que vai reproduzir vários machismos, e à medida em que a novela anda,
ele vai tentando melhorar, vai se repensando, muito por conta do contato com o João, né, que tem essa sina do herói, do homem íntegro, do homem correto. E esse encontro com esse cara, eles são melhores amigos, permite ao Sidney repensar bastante dos comportamentos dele. Eu acho isso muito legal para a gente discutir hoje, principalmente um homem indígena conseguindo pautar isso num relacionamento com uma mulher negra. Eu acho isso muito forte, muito massa. E a última para mim, também teve uma cena com o Alberto, né, que com a Cida. Eu falei, Ciúmes. rapaz, será que vai rolar algum esquema aí? Não, foi só para causar mesmo, né? Nossa, eu fiquei chateado. Eu falei até pro André, eu falei, que isso, cara? Colocou até a música tema do casal pra tocar quando aparece a relação ali com o Alberto, da Cida com o Alberto. Eu fiquei chateado e fiquei torcendo, óbvio, né? É muito curioso isso, como a gente vai se apegando ao personagem e a gente quer o melhor pra ele, né? Óbvio, às vezes o melhor é que ele seja mais ruim, no caso de um vilão, sei lá, enfim. Isso é relativo. Mas pro caso do Sidney, eu tô torcendo muito para que tudo dê super certo com a Cida, assim, acho muito importante, muito legal. E torcendo também, óbvio, por os conflitos, para que aconteçam coisas aí que permitam que a gente consiga entregar mais emoção também para o Brasil, se emocionar. Acho que é um pouco sobre isso, né? A gente repensar o nosso país a partir das nossas emoções. Então, o Sidney é meio alheio a essa questão, mas uma coisa que é muito legal é ele tá muito envolvido, muito apaixonado, muito encantado por essa mulher. Então ele tá disposto a tudo, né? Ele fala disso, eu tô aqui para você, eu não sei bem como funciona isso, mas eu quero saber. Eu acho isso muito interessante, muito legal, assim. Mesmo que você não saiba, você estar disposto, né, a entender, a compreender aquela situação. Ele fica curioso, pergunta do psicólogo, como é que é esse negócio do psicólogo, eu queria saber como é que é você falar da sua vida e outra pessoa te dar um feedback sobre isso. Ele está bastante interessado em tudo que engloba a vida da Cida, desde a família dela, né? No caso, o Luquinhas, o filho da Cida, a prima, a Miranda, a casa. Acho que tudo é uma grande zona de interesse para o Sidney. Cara, na pandemia, eu tive crises de ansiedade feroz, assim. Em 2021 principalmente, sei lá, emagreci 10 quilos. Eu fui fazer um filme no México e eu tava com crise de ansiedade no pico, assim, muito ruim. Passava mal de verdade. Tive que fazer tratamento. Passei a fazer terapia, comecei a usar floral, me exercitar mais. Tive que descobrir mecanismos para cuidar disso, assim, porque a pandemia desencadeou, né, em mim muita ansiedade. Tive crises de pânico várias vezes, de parar na UTI porque tava tendo problemas que eu não sabia de onde eram e achava que era uma coisa e na verdade eu só estava somatizando tudo na cabeça. Eu tenho conversado bastante, inclusive, com a Juliana, justamente sobre isso, assim, quando eu falo que ela teve essa questão do ônibus, né, de ter crise de pânico, de não conseguir, de se sentir imobilizado. E eu me sentia muito assim. No pico mesmo das minhas crises, eu lembro que eu fui pegar um avião e eu não conseguia entrar no avião. Eu estava ali no corredorzinho para entrar, mas eu não conseguia, me sentia imóvel assim. E aí você se apega a várias coisas, né? Me apeguei às minhas crenças, me apegava às coisas medicinais que eu acredito, enfim. Hoje em dia tô bem controlado, assim, consegui entender, refletindo também, né? Entender os gatilhos que me levavam a isso, tô bem melhor, assim, mas foi duro no momento. Bem pandemia ali, 2021, início de 2022, eu tava assim ainda. Eu fui fazer um filme no México, eu fiz um filme chamado Eureka, bem em 2021, assim, no ápice das minhas crises. E imagina, viajar de máscara, viajar no período pandêmico. E eu tinha, eu tinha a sensação sei lá, de perigo iminente, sabe? Qualquer coisa que eu ia fazer, eu achava que eu ia passar mal, que eu ia, sei lá, eu ia morrer mesmo. Eu tinha medo da morte permanentemente, muito louco. Foi muito assustador, na verdade. Eu sempre gostei, eu sou sagitariano. Sagitariano é muito aventureiro, dizem, né? Eu me identifico com essa característica, então eu tô muito sempre querendo fazer coisa legal, divertida, e eu me via barrado por isso, foi meio complicado. Fala